Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre cobrança, como cobrar, como fazer o orçamento, colocar um valor justo no seu orçamento. Legal? Garanto que vai servir para muita gente, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em dar um orçamento justo, em cobrar o que é justo, fica com medo, fica meio sem jeito, e hoje eu vou te ajudar a tirar isso da cabeça e cobrar direitinho, tá? Tanto é que de vez em quando a gente vê técnicos muito bem-sucedidos. E como é que a gente sabe que ele é bem-sucedido? A gente sabe que o camarada está indo bem quando vê ele com um carrinho legal, quando vê ele com uma casa legal. Enquanto isso, a gente vê outros técnicos tão competentes quanto vivendo uma vida meio complicada, tá certo? Porque muitas vezes a questão é toda essa, não sabem cobrar direito, não sabem fazer uma cobrança justa. Primeiro, antes da gente falar sobre isso, tá bom? Hoje eu vou entregar como que eu faço, porque eu também tive dificuldades lá no passado, tá certo? Inclusive tenho dificuldades até hoje de cobrar, às vezes a gente fica naquela, oh, puxa, será que não é muito? Mas aí quando você coloca a cabeça no lugar e pensa direitinho, você cobra direito. Legal? Primeiro eu quero contar uma história para você. Deixa eu colocar, isso daqui é um shorts que eu fiz, coloquei no Instagram, coloquei no shorts do YouTube. Eu sei que nem todos vocês acompanham a gente no Instagram, então fica a dica aí, entra lá no Instagram, Portal Refrigeração, acompanha, sempre tem esses shorts bem legais, é bem rapidinho e entrega bastante coisa. Eu vou soltar primeiro esse short e depois eu quero explicar para você como cobrar. Mas presta atenção nessa história, que essa história traz uma moral bem legal. Vamos lá. Pois é, clientes que não valorizam o serviço você vai encontrar. Mas deixa eu contar uma história primeiro para vocês. Existia um navio, o maior navio cargueiro do mundo, e um dia ele chegou num porto, descarregou toda a mercadoria que ele transportava, carregou outra mercadoria para levar para um outro lugar, e na hora de dar partida no motor do navio, o motor não pegou. E nada do que eles fizessem resolvia o problema. Nenhum mecânico daquela região conseguia resolver o problema. Então mandaram buscar um especialista. Bem longe, ele veio de helicóptero. Certo? Ele chegou, desceu para a sala de máquinas, deu uma examinada, ouviu o barulho do motor, foi na sua maleta de ferramentas, tirou um pequeno martelo, voltou e deu uma martelada no ponto específico do motor. E aí mandou dar partida. O motor voltou a funcionar. Aí na hora dele cobrar, ele cobrou uma pequena fortuna. Afinal, era o maior navio do mundo, perdendo milhões. Cada hora dele parado eram milhões perdidos. Então ele cobrou bem cobrado. Ao que o capitão ficou indignado. Falou, como assim uma simples martelada e você me cobra essa fortuna? Ele falou, bem, a martelada é de graça. Agora saber onde dar a martelada é que justifica o valor. Deu para entender? Muitas vezes o seu cliente vai olhar para o seu serviço e não vai dar valor, tá bom? Mas saber onde dar a martelada você sabe. E é isso que valoriza o seu trabalho. Portal Refrigeração, se quiser vir aprender comigo, vem. Pois é. Legal? Deixa eu voltar aqui com minha cena principal. Por que essa história? Cara, primeira coisa, eu quero que você guarde essa história para a sua vida. Entendeu? Isso daí já aconteceu muito parecido comigo, essa história. Só que não foi no navio, tá bom? Uma vez eu fui chamado para consertar uma geladeira, não motor de navio, mas uma geladeira industrial, em uma plataforma de petróleo, lá no meio do mar, muito parecido. Fui de helicóptero também, a Petrobras, ela tinha um helicóptero que levava o pessoal para lá, eu fui, certo? Tive que ir numa sexta-feira, correto? Cheguei lá, arrumei, também foi muito parecido o defeito, não foi uma martelada, mas era só uma contatora estragada, troquei essa contatora, mais ou menos 15 minutos de serviço para trocar a contatora. Só que aí foi o seguinte, eu tive que passar o meu fim de semana todinho. Fui na sexta, passei o sábado, domingo, segunda-feira, porque o helicóptero só ia voltar para pegar o pessoal na terça-feira. Então passei, pelo menos aí, pelas minhas contas, uns 4 dias lá na plataforma. Quando eu cheguei, quando eu fiz esse serviço, foi prestando serviço
para a fábrica que fazia essa geladeira industrial. Quando eu passei a conta para eles, eles ficaram meio espantados, né? O cara conversar comigo, pelo amor de Deus, se eu passar uma conta dessa, eu vou ser mandado embora, não sei o quê. E aí eu expliquei para ele, tá certo? O serviço foi fácil, foi tranquilo, porém eu passei 4 dias lá. Foram 4 dias que eu não pude descansar, estar com a minha família, trabalhar, ganhar dinheiro, então é justo. Na época eu cobrei R$ 5.000, isso daí já fazem mais de 10 anos, certo? Então foi bem cobrado, ok? Então, agora sim a gente vai falar do nosso serviço. Na realidade já comecei a falar, né, contando essa experiência, mas de vez em quando acontecem umas experiências meio doidas. Teve uma outra vez, tem uma lanchonete, que na realidade é uma rede de lanchonetes, e eu já sou, desde 2008 que eu atendo eles. Em todas as unidades deles, sou eu que atendo, arrumo as geladeiras dele. Só que teve uma época que colocaram um gerente para tomar conta de uma dessas lanchonetes, e ele queria mostrar serviço, certo? E a forma dele de mostrar serviço foi ficar desvalorizando o meu trabalho, porque uma das geladeiras estragou, eu fui lá, essa geladeira tinha vazado todo o gás, no fim das contas a gente descobriu que tinha um vazamento no condensador dela, e aí eu dei o valor, porque eu sabia, não é só fazer a carga de gás, eu tinha que achar o vazamento. E aí dei o orçamento antes de fazer o serviço, olha, é tanto, tal. Nisso, o cara ele já tinha entrado eu acho que no Mercado Livre, na internet. Ele entrou na internet e procurou a quanto que era uma garrafinha de gás, certo? Aí ele falou, tá aqui, ó, quanto custa esse gás? Como é que você vai me cobrar tanto? Naquele dia, sabe quando você não tá num dia legal? Normalmente você me vê aqui no YouTube dando risada, sempre com o sorrisão aberto, mas nem sempre é assim. Tem dia que você tá meio cansado, você tá com algum problema, e naquele dia eu não sei, depois eu fiquei refletindo, eu não devia nem ter feito aquilo que eu fiz. Mas simplesmente, eu peguei minhas coisas, coloquei tudo na mala e ia saindo, e ele saiu correndo atrás de mim. Não, pelo amor de Deus. Sabe, eu fiz o cara se humilhar. Não, é porque ele foi muito desagradável mesmo, certo? Querendo colocar valor no meu serviço. Por quê? Às vezes você chega no seu cliente, às vezes é uma carga de gás, e se você fizer a conta, por exemplo, tem umas garrafas de gás aqui, uma garrafinha de gás, se você for comprar na internet, custa aí a faixa de R$ 130, com 1 quilo de gás, R134, mais ou menos R$ 130, e dá para você fazer várias geladeiras com ela, correto? Todo mundo sabe disso, pelo menos você sabe disso, certo? Então você divide 130, aí digamos que você faça 30 cargas de gás, 30 carga não é possível, mas digamos que você faz 5 cargas de gás, esse sim é perfeitamente possível, certo? Porque dificilmente você vai pegar 5 geladeiras que vai 200 gramas de gás. Então você divide 130 por 5, dá quanto? E agora? Dá 20 e poucos reais, menos de R$ 30 por carga. Então, se você for fazer essa conta, de fato, uma carga de gás, você cobrar, sei lá, 380, R$ 450 uma carga de gás, alguém pode achar que é caro. Mas só que tem muito mais coisa envolvida nisso, correto? Tem muito mais coisas envolvidas, por exemplo, em um fio. Já aconteceu também do cliente chama a gente, esse mesmo cliente já aconteceu, tá? Mas não na gestão desse gerente. Eles fazem a limpeza, certo? Arrastam as geladeiras, fazem a limpeza, meio de qualquer jeito. E já aconteceu, inclusive, nessa mesma lanchonete, na hora que eles estão fazendo a limpeza, eles desconectam a fiação do relé. Não me pergunta como, porque eu não... Sabe? Gente meio doida assim. E aí a gente vai lá e reconecta o fio. Você vai cobrar também, tá certo? Porque não se trata de uma carga de gás, não se trata de um fio, se trata de saber aonde dar a martelada. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O que é que você deve levar em consideração para cobrar, tá certo? Afinal, você não está por brincadeira, essa é a sua profissão. Então você tem seus sonhos, você tem seus planos para o futuro, e através da refrigeração, você não quer sobreviver, você quer viver com qualidade de vida. Afinal, não é para isso que você se tornou um técnico de refrigeração?
Não sei, você tinha uma outra profissão antes de ser técnico de refrigeração? Ou você ainda não é técnico de refrigeração? Então vou aproveitar, antes da gente continuar, certo, nesse assunto, vou fazer um convite para você. Se você quer se tornar um técnico de refrigeração, máquina de lavar roupa, controladores digitais, você está no lugar certo, no Portal Refrigeração. Nós temos os nossos cursos, tá bom? Além dos nossos vídeos aqui no YouTube, nós temos o curso, certo? Direcionado, focado para formar profissionais, mesmo quem não sabe nada, vai aprender porque a gente começa do zero absoluto e vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até que você se torne um profissional altamente qualificado. Certo? E você também que já está no ramo, mas tem encontrado dificuldade ou você percebe a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, vem para o portal, tá bom? Inclusive, tecnologia inverter está disponível já para todos os alunos de refrigeração. Certo? Link na descrição. Tem aí o meu site, entra lá, lá tem todos os cursos, tem todos os combos. Ah, e o valor? O valor você não vai acreditar. Ó, na maioria das vezes, você recupera o valor investido no primeiro atendimento. Sério mesmo, é muito acessível. Vem estudar aqui no portal, vem dar aquela virada de chave na sua vida profissional. Agora sim, vamos falar o que você deve levar em consideração na hora de cobrar. Não é só martelada, é saber aonde dar a martelada. Bem, em primeiro lugar, a verdade é simples. O cliente ele não está pagando pelo tempo que você passou ali e nem pela peça que você trocou. Ele está pagando por anos de estudo. Na realidade, quem estuda no Portal Refrigeração, o curso em si é pequeno, mas na realidade, quem trabalha com refrigeração é a vida toda estudando, aprendendo, porque sempre tem novidade, sempre tem coisa que você precisa aprender. Às vezes, eu tenho muitos alunos que, conversando com eles, eles falam, professor, é assim, ó, eu trabalho o dia inteiro na CLT e de madrugada é que eu vou estudar. Então eu passo boa parte. Quando eu chego em casa, ao invés de assistir o jogo de futebol, de assistir o filme, de assistir a novela, o Big Brother, eu vou assistir as aulas do curso, certo? Então é isso que está em jogo na hora que você está cobrando, certo? Outra coisa, você está cobrando também por erros que você cometeu e aprendeu. Pois é, quando o técnico de refrigeração ele erra, certo? Às vezes você erra num determinado serviço que você vai fazer. Por quê? Porque erra. Todo mundo erra. E quanto maior é a complexidade do serviço, maior é a chance de você errar. E você erra, e cada erro daquele você aprende. Só que quando você erra, você paga pelo seu erro. Não é assim? Se você faz alguma coisa errada, por exemplo, digamos, você faz uma carga de gás e não encontra o vazamento. Aí depois de uns dias vaza e você tem que voltar para procurar esse vazamento. Não deixou de ser um erro. E com aquele erro você aprendeu. Aprendeu e pagou, porque você teve prejuízo. Então, quando você está cobrando por uma solução que você está dando para o seu cliente, tudo aquilo que passou, você está colocando na mesa. Por exemplo, o carro que você dirige, certo? Foi fácil você conseguir comprar o seu carro. Não sei se você já chegou no veículo ideal para você atender seus clientes. Eu, quando comecei, eu comecei com um carrinho, um Golzinho. Cara, o Golzinho difícil aquele, tá? Só do tempo começar a mudar, ele já parava e não queria andar mais. Se chovesse, então pronto, podia largar ele. Então, mas era o que tinha. Então a gente vai e sofre e vira até mecânico de automóvel para poder fazer com que aquele carro rode. Já aconteceu comigo de eu estacionar num determinado lugar e depois de um determinado horário era proibido. E aí o que aconteceu? Levaram meu carrinho embora, guincharam meu carro para o pátio. Lá vou eu gastar uma grana para tirar o carro do pátio. Então tudo isso é o preço que você pagou para estar onde você está hoje. Então, na hora de cobrar, você está cobrando tudo isso, toda a sua trajetória para chegar àquele ponto, para saber onde dar a martelada. O herói da nossa história no navio, quantos motores ele teve que desmontar, quantos motores ele teve que
arrumar, quantas horas, quantas madrugadas ali trabalhando para aprender como funciona, certo? Para chegar lá e descobrir, olha, uma martelada aqui nesse ponto vai resolver, vai destravar esse motor, certo? Então, é isso que você tem que ter na cabeça, levar em conta no momento que você está prestando o serviço. Eu conheço técnicos, lembra que eu falei logo no começo, que eu conheço técnicos bem-sucedidos e técnicos que você vê claramente que o cara está só sobrevivendo. E não é isso que a gente quer, tá bom? Quando a gente vai fazer um serviço, a gente está entregando uma solução, porque não é um fio, não é uma carga de gás, a geladeira estava parada, certo? Os alimentos se estragando e você deu solução. Você está ali entregando tranquilidade para o seu cliente. Principalmente quando você chega para o seu cliente e dá uma garantia para ele. Fala, não, fica tranquilo, você está pagando, certo? Se der qualquer problema é só chamar que eu volto e a gente resolve o que acontecer. Então vamos lá. Como cobrar de forma justa? Legal? Primeiro, defina um valor base pelo seu atendimento, mesmo que você não troque nada. Você já cobra taxa de visita, taxa de atendimento? Pois é, se não cobra, cobre. Passe a cobrar agora. Tem gente que coloca no cartão orçamento sem compromisso. Olha, há muito tempo. Eu já fiz isso também. Já fui tonto de fazer orçamento sem compromisso. Hoje em dia, quando alguém liga, certo? Ó, minha geladeira parou de trabalhar. Então a gente já tem uma frase pronta aqui, certo? Todo mundo que atende os telefones aqui na minha assistência já sabe como é que é. Deixa eu falar para você, se você quiser escrever ela, é bem legal, é assim. Nós trabalhamos assim, quando a gente percebe que o cliente quer agendar, nós trabalhamos assim, o técnico vai até a sua casa, faz o orçamento, caso você não aprove, tem uma taxa de deslocamento do técnico no valor de R$ 50, por exemplo, no valor de R$ 50, que deve ser paga ao técnico no final da visita. Isso caso não aprove o orçamento. Legal? Só aí você já elimina aqueles clientes que não estão dispostos a fazer. Tem cliente que ele não tem nada o que fazer, tem tempo a perder e acha que você tem tempo também. Então, já elimina. Ah, mas aí eu não vou ter serviço. Calma, você vai ter serviço. Principalmente você vai ter aqueles clientes que realmente querem fazer o serviço. E é esse que no final das contas interessa para a gente. Então, primeira coisa, você vai definir um valor para o seu deslocamento, para você não sair de mãos abanando quando você faz, às vezes você perde um tempão lá fazendo, né, os testes, e aí o cliente fala, eu vou pensar, qualquer coisa eu te ligo. Cara, a sensação, porque como eu disse para vocês, eu fazia desse jeito, a sensação é horrível, sabe? De você ter perdido o seu tempo, quando você podia ou estar descansando, fazendo outra coisa, ou atendendo outro cliente, você está lidando com esse tipo de pessoas. Tá bom? Então, primeira coisa, defina um valor base, certo? Some os insumos e peças. Então, vai fazer o orçamento, vê lá tudo que você vai gastar. O que é insumo e peça? Você vai trocar o compressor? Você não vai calcular só o preço de um compressor. Você vai colocar lá o compressor, você vai colocar a vareta de solda, o gás, o filtro, a Schneider, você vai colocar o nitrogênio que você usa, você vai um monte de coisa. Eu tenho inclusive um vídeo falando sobre isso, passo a passo de uma troca de compressor, tudo que você deve levar em conta na hora de trocar um compressor. Beleza? Coloca tudo no papel. Considere o deslocamento e o tempo, certo? Por exemplo, um cliente que mora a 2 quadras da sua casa, você pode cobrar um pouco menos, porque o deslocamento é menor. Agora, um que é mais longe, inclusive, a questão do deslocamento não é só você pensar no deslocamento efetivo para o serviço, você tem que pensar também no deslocamento de uma possível garantia. Por exemplo, outro dia me ligaram de uma cidade aqui próxima, Cotia, tá bom? É próxima de São Paulo, mas da minha casa, se eu for até Cotia, é pelo menos 2 horas, tá? Num dia bom, de trânsito bom, mais ou menos 2 horas para me chegar em Cotia. E aí o camarada chegou, olha, eu preciso, é o compressor que está estragado e pode vir com o compressor. Eu já podia ir com o valor fechado.
E aí, se eu pensar friamente, olha, com o valor fechado, eu posso cobrar um pouco mais e atender ele. Mas eu tenho que pensar também o seguinte: se der uma garantia, porque às vezes acontece, mas eu vou fazer o serviço muito bem feito, não vai dar garantia. Pois é, mas às vezes acontece o cliente achar que está com problema. Às vezes a geladeira. Aconteceu com você já? Né? O cliente chega e te chama, a geladeira não está muito legal, você chega lá, está tudo ok com a geladeira? Só que aí você rodou 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí pronto, você já tomou um prejuízo lascado. Então, leva tudo isso em consideração, esse deslocamento que você vai fazer. Por exemplo, eu tenho atendimentos que eu faço mais longe, tá bom? Só que aí já é combinado, ó, se amanhã ou depois tiver uma garantia, você vai arcar com o deslocamento, tá bom? E nunca, nunca mesmo subestime o valor do seu conhecimento. Deixa eu contar mais uma história de quando eu estava estudando ainda, tá bom? Teve um dia que eu estava, né, na aula lá com o professor, estudando, certo? Não era nem refrigeração, era um outro curso que eu estava fazendo, certo? E o professor, ele já tinha praticamente ensinado tudo que precisava, tudo que fazia parte do curso. Aí ele chegou e falou, olha, vamos usar esse tempo agora para falar de algumas outras coisas aqui, tá certo? Esse tipo de coisa que a gente está conversando agora. E era justamente esse dia, estava tendo uma final de campeonato. Não me lembro se era Libertadores, não me lembro se era final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Estava tendo uma final daquelas, tá certo? Isso era uma quarta-feira à noite. E aí a gente estava lá, junto com o professor, estudando. E eu me lembro, como se fosse hoje, o professor chegou para a gente e falou assim, olha, se lembra desse dia. Se lembra desse dia que você está aqui aprendendo, junto comigo, nós aqui, aprendendo, enquanto o pessoal está todo em casa, em volta da televisão, torcendo. Quem aqui queria estar assistindo o jogo? Uma boa parte dos alunos levantou a mão que queria, mas você escolheu estar aqui. Então, na hora de você fazer o orçamento e cobrar, lembra, tá bom? Na hora que o seu cliente chegar e falar, mas é muito caro para fazer uma carga de gás, para trocar um relé, lembra que enquanto ele estava lá assistindo o jogo de futebol, você estava aprendendo. Hoje em dia, né? Por exemplo, o nosso curso ele é todo feito em vídeo. Mas é isso, enquanto uns estão dormindo, enquanto uns estão descansando, enquanto uns estão jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa, bebendo no bar, você está lá, ou com o seu celular, ou com o seu computador, ou lá assistindo na televisão as aulas do Portal Refrigeração. Então lembra desse momento, certo? Na hora de cobrar. Legal? E capricha, e cobra direito. Certo? De forma que você venha alcançar, realizar os seus sonhos. E não esquece, quiser vir aprender comigo, certo? Muitas dessas coisas, inclusive no nosso curso a gente tem o módulo lá de gestão, onde a gente ensina muitas dessas coisas que eu estou ensinando para você agora. Tá bom? Então vamos lá encerrar? Eu tenho um pensamento aqui para você. Vamos lá, vou ler aqui para você, tá na tela do computador. Se você ainda tem medo de cobrar o justo, saiba uma coisa: o barato sai caro. Mas o serviço bem feito traz paz, confiança. Valorize seu trabalho, porque o seu conhecimento vale muito. E se quiser aprender mais ainda sobre precificação e técnica, de verdade, dá uma olhada no meu curso. É lógico, meu jabá, o link está na descrição. Galera, deixa eu acertar o negócio aqui. Mas é sério, se você colocar em prática o que eu falei agora, cara, você vai se dar muito bem. Bom, eu só tenho mais um recado para dar para vocês. E o recado é esse, é da galera que nos ajuda aqui, né? Os parceiros do portal. É o pessoal que faz o nosso canal, que ajuda o nosso canal a trazer esse tipo de conteúdo, a se manter, tá bom? Por exemplo, a Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. A Lumax Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasueld em uma loja de refrigeração pertinho de você.
E quando se fala em ferramentas para refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado, a gente lembra de Elite. A Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Elite tem aquela ferramenta que está fazendo falta. Você nem sabe que existe, mas está fazendo falta na sua maleta, tá bom? Procura as ferramentas da Elite nas boas casas do ramo. Você encontra também no site da Samatec e encontra em toda a internet, tá bom? As ferramentas da Elite. Valeu? E por fim, porém não menos importante, Friopar. Friopar é o seu vendedor de confiança. Uma das coisas que eu atribuo ao meu sucesso é que eu tenho um vendedor de confiança. Eu tenho uma loja de confiança e um vendedor de confiança. Infelizmente, ele só atende aqui no meu bairro, tá bom? Mas a Friopar, ela atende em todo o Brasil. Ela envia para todo o Brasil. Ela coloca à sua disposição o WhatsApp, tá bom? 41 987 95 93 20. Inclusive está na descrição, tá? Se não quiser anotar agora, dá uma olhada na descrição. Na realidade é só você clicar ali na descrição que já vai no link do WhatsApp, você já entra. Você vai clicar e vai salvar, tá bom? Porque quando você tiver no seu dia a dia, certo? Precisando, olha, preciso do óleo para esse compressor, preciso do compressor, preciso disso, preciso daquilo. Você vai lembrar, vai conversar com o seu vendedor da Friopar, ele vai te atender, vai tirar todas as suas dúvidas e caso o seu cliente feche o orçamento com você, orçamento bem feito, lembra que a gente falou? Você vai pedir para o seu vendedor, ele vai mandar entregar na sua casa. Beleza? Tá? Tem o site, tem o WhatsApp, salva lá. Valeu? Pessoal, bem, por hoje é só. Forte abraço para vocês, tá bom? E é isso, cara. Valoriza o seu trabalho. Valoriza o seu trabalho, trabalha direito. Vamos conquistar os nossos sonhos. Valeu, forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.